Pois é. Aliás, e se você quiser falar sobre isso, Vamos falar. isso enaltece a condição da mulher. Porque as pessoas acham que a mulher ser ajudadora é algo menor. É algo que diminua. De forma nenhuma. Por quê? Se você pega o próprio termo em hebraico, professor Vilela, que é Ezer, ele aparece 16 vezes no Antigo Testamento. Das 16 vezes, apenas 2 dizem respeito à relação de Eva com Adão. As outras 14 vezes dizem respeito, sabe a quem? Como ajudador, auxiliador? Não. Ao próprio Deus. Olha só. Como ajudador, auxiliador de Israel. Será que ser ajudador, ser Ezer, é algo Pois ruim? é. Será que é algo ruim? Então veja, a primeira de Pedro, eu estava até em Londrina. O próprio Jesus veio aqui, né? Ele veio para ajudar, para auxiliar. Ele se põe na posição de lavar os pés, numa posição que não esperavam dele, né? Isso. Então, assim, há um entendimento muito errado. A cultura sobre esse tema de tempos atuais, um dos textos mais atacados da cultura é a primeira de Pedro 3, 1 a 7. Por quê? Porque fala exatamente, começa assim, mulheres sejam submissas a seus maridos. As pessoas atacam a Bíblia como se isso fosse um horror. Será que submissão é algo ruim? É algo inferior? Se você for para o texto, e agora como estamos falando da primeira de Pedro é em grego, o termo em original que é traduzido por submissão é upotasso. Upotasso, em grego, é o mesmo termo que se refere a Jesus como se submetendo ao Pai. E Jesus e o Pai são igualmente Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente Deus, o mesmo termo. Então a mulher é para o marido no mesmo termo, upotasso em grego, que tem a relação de Jesus para o Pai, ou seja, a suportadora, a ajudadora da mulher. É interessante que esse 1 de Pedro, capítulo 3, no verso 1, diz isso, e lá no verso 5, na segunda parte, e o verso 6, a 1 de Pedro, segunda parte 5 e o 6, dá um exemplo de uma mulher submissa que é Sara. Como Sara? Ou seja, Sara é o exemplo aprovado pela Bíblia de mulher submissa. Sara era uma mulher sem opinião? De maneira nenhuma. Sara é uma mulher que tinha opinião própria. É uma mulher que eu diria até obstinada. Mas era uma mulher que podia até errar, mas estava disposta a acertar. E quando via que o marido estava numa situação errada, ela dava a opinião dela, como deu. Sara deu a opinião a Abraão de que a serva, Agar e Ismael deveriam ser criados em outro lugar. Abraão foi contra, mas Deus fala com Abraão, dizendo que naquela situação, Sara falava a vontade de Deus. Então o que está dizendo de mulher ser submissa? Quer dizer o quê? Que a mulher tem que ser a voz de Deus, muitas vezes na vida do marido. Aí você vai mais para frente desse texto, diz assim, que as mulheres não devem achar que a beleza delas está nos adornos exteriores, como joias, vestidos finos. A cultura ataca dizendo que as mulheres não devem se vestir bem. O que é que ela está dizendo na Bíblia? Está dizendo que a mulher, por mais... O valor não está aí, né? Exato. A beleza da mulher não está em algo exterior a ela. A mulher, por mais bem que se vista, por mais bem que se adorne, não deve cair na tentação de achar que isso é a beleza dela. Isso não é a beleza dela. A beleza dela, a Bíblia diz, é o ser interior, que diz no verso subsequente. Então, é único o elemento de libertação, sabe? De libertação do cristianismo. O cristianismo liberta de dentro para fora e promove a transformação genuína. Nunca no cristianismo se propõe transformar de fora para dentro. Que é inviável. Não funciona. Tem um exemplo interessante nas Escrituras que o rei Josias era um rei muito bom. O rei Josias, ele se expôs às Escrituras e em arrependimento rasgou as próprias roupas. Ele foi tão impactado pelas Escrituras que ele quis implementar uma lei civil religiosa. Uma lei civil religiosa. O que acontece é que isso não funcionou. O filho do rei Josias, quando exposto às Escrituras, em vez de rasgar as próprias roupas e arrependimento, rasgou as Escrituras. Então, o cristianismo não propõe mudança de fora para dentro. A pessoa pode estar da forma que estiver, pode ser quem for, pode ser Osama Bin Laden elevado ao cubo. Se verdadeiramente ela quiser, ela vá, entregue sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a partir daí a transformação passa a ser de dentro para fora. Como é, professor Vilela, que
transformação pode ser sinônimo de liberdade só quando a pessoa quer se transformar. E é isso que o cristianismo propõe. Aqui há um lugar em que você pode se transformar de dentro para fora. E ainda diz mais, não apenas pode se transformar de dentro para fora, mas Deus estará com você nessa transformação por meio do seu Espírito. O poder transformador, regenerador do Espírito Santo de Deus caminha com a pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que tem poder, caminha conosco, dentro de nós, para que nós nos transformemos de dentro para fora naquilo que estamos dispostos a fazer. Não há nada no mundo parecido com isso. Todas as visões de mundo religiosas fora do cristianismo propõem escadas que você tem que subir para ir até Deus. O Islã tem 5 elementos que você tem que fazer, o outro tem que fazer não sei o quê. O cristianismo diz, sabe o quê? Sabe o que você tem que fazer? Abrir o seu coração. Porque no cristianismo você não vai até Deus. É Deus que vai até você. O que fez o ladrão na cruz, professor Vilela? Para ser salvo. Se arrependeu. Se arrependeu. No último minuto. No último minuto. Não tinha nada que ele fez antes que poderia entregar a Deus. Nem tinha nada que ele viria fazer. Eu sempre digo. Ele reconheceu Jesus como Salvador. Como Senhor. Como Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. O ladrão não podia nem vir fazer boas obras, né? Não tinha como. As mãos estavam pregadas na cruz. Não poderia andar nas veredas da justiça, podia? Não. Os pés estavam pregados na cruz. E o que é que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é impressionante. Nós estamos falando de alguém que não tinha nada a oferecer, que havia tomado café da manhã com Satanás e almoçaria com o próprio Deus. Não existe isso fora. Eu estou cansado de ver pessoas que são radicalmente transformadas pelo poder regenerador de Jesus Cristo na vida delas e as universidades não estão se debruçando sobre isso. Era para estudar. Os cursos de sociologia eram para estar nas igrejas, para ver a mudança radical de vida das pessoas. Pessoas da Cracolândia, que hoje têm família, têm emprego. Pessoas que eram terríveis e hoje entregaram sua vida ao nosso Senhor e Salvador. Por que a universidade não estuda isso? Por que a universidade não se debruça sobre essas radicalizações da existência decorrentes da entrega da vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O que é que está havendo? Por que falta? Porque a realidade está aí. Eu estava nos Estados Unidos com a minha família, nós fomos convidados para almoçar lá na casa de Josh Brown e Kenny Brown. São duas pessoas que têm uma formação acadêmica muito sólida, são neurocientistas em Harvard e Oxford. E Josh me falava, dizia assim, Tassos, eu estava com um tumor no cérebro, numa parte que não era operável, inoperável, e desesperado, porque ele é cientista, sabia, e a mulher dele estava grávida, Candy. Aí ele disse, o que é que eu vou fazer? Aí ele disse, eu vou procurar um lugar em que haja oração em nome de Jesus. Ele procurou, achou até no Canadá, um lugar de oração, que as pessoas oravam fervorosamente, com convicção. Aí ele disse, mas antes eu vou analisar a doutrina por trás do que é pregado lá. Ele disse, Tassos, não tinha como a doutrina ser errada, cara. Porque era assim, seja curado em nome de Jesus. Como é que uma frase dessa pode ter algo errado? Seja curado em nome de Jesus. Para contar a história, ele hoje, quando ele sofreu oração intercessória, Deus agiu poderosamente na vida dele, e em vez de um tumor no cérebro, hoje tem uma cicatriz. A esposa dele, Candy Brown, reuniu fundos da universidade, reuniu pessoas, fez todos os exames para essas pessoas. MRI, que é aquele ressonância magnética e outros tantos mais, a depender da doença da pessoa. Depois teve uma sessão de oração intercessória e depois ela reuniu as pessoas, depois da sessão, reuniu as pessoas e fez os mesmos exames de novo. E publicou esse resultado pela editora da Universidade de Harvard, Harvard University Press, no livro chamado Testando Oração, Testing Prayer. Testing Prayer. Tá lá. E aí a gente vai dizer o quê? O cristianismo é transformador. Eu estou falando de curas do corpo e curas da alma. Não é? Restauração de casamentos. Casamentos absolutamente perdidos, que quando eles se entregam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem a célula transformada e resiste a tudo isso. Agora há muitos ataques ao cristianismo, ataques de índole do comunismo ideológico. Todos esses movimentos políticos atacam o cristianismo.
o LGBTismo, o feminismo, o antinatalismo, o antipatriarcalismo, o indigenismo, o negrismo. Por quê? Porque o cristianismo liberta a pessoa e esses movimentos querem aprisionar as pessoas. Pois é. Tem alguma dúvida sobre o que a gente já falou? Temos aqui. A gente já tem algumas perguntas. O Daruan Senna, ele tá perguntando... Daruan Senna. Por que ao longo da história da humanidade a igreja se desvirtuou tanto do caminho virtuoso das palavras de Cristo? Algumas organizações religiosas fazem isso, mas a igreja genuína de Cristo continua firme. A Bíblia diz que os mornos serão vomitados e só se vomita o que está dentro. A hipocrisia não é servível no reino de Deus. Essas pessoas que dizem que em nome de Cristo algo que Cristo não disse serão vomitados. Agora, isso não quer dizer que não existam igrejas genuínas, igrejas bíblicas, pastores que dedicam a vida à pregação da palavra de Deus. Os pastores que dedicam toda a existência a irem a lugares que outras pessoas não vão. A igreja genuína do nosso Senhor e Salvador existe. Agora, é claro, existem pessoas que se dizem cristãos e vivem como se Deus não existisse. Não é o que se diz, é como se vive. É por isso que na segunda epístola a Timóteo 3,10 que eu falei, o apóstolo Paulo diz: Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta. A conduta vem depois do ensino. Porque o cristão tem que ter na sua conduta a exteriorização da sua pregação. Você não pode chegar a dizer uma coisa aqui e viver contrariamente ao que eu estou dizendo. É a exteriorização do que se prega, a exteriorização do que você tem como doutrina, ensino, na sua conduta que de fato testifica que você vive aquilo que você está pregando. O verdadeiro cristão é aquele que faz, como o apóstolo Paulo fez em Filipenses capítulo 1, verso 21, quando diz: viver é Cristo, morrer é lucro. Existem muitos ataques à igreja, viu? Inclusive, eu devo lhes dizer e deixar bastante claro, existe até cânceres dentro da igreja. No caso da igreja católica, a teologia da libertação é um câncer. No caso da igreja evangélica, a teologia da missão integral é um câncer. Missão integral? Teologia da missão integral é um câncer. É a vertente evangélica do católico, teologia da libertação. Tá. Que quer o quê? Carcomer a igreja de dentro para fora. Porque a igreja genuína é a igreja que prega a palavra do arrependimento. É a palavra da rendição. É dizer, você dizer assim, olha, se você está me ouvindo, diz assim: eu não consigo mais, com minha própria força, da força do meu braço, da minha inteligência, eu não consigo mais dar sentido ao mundo. Renda-se, entregue-se ao Senhor e o Senhor transforma radicalmente. E procure uma igreja bíblica. A Marie Dossal, ela colocou aqui, ó: Pastor, sonhei que o cometa 3L Atlas, ou 3I Atlas, 3I. trará caos e destruição na Terra no início do próximo ano. Acho que esse cometa é o corpo celeste do Apocalipse chamado Estrela Absinto. Qual a sua opinião sobre isso? A Bíblia diz que nós teremos nova criação. É o único livro religioso que fala de duas criações. Você sabia disso? Não. A Terra será, se não destruída, será um lugar inóspito à vida. O universo está em expansão, como o senhor falou, que o senhor conversou com um astrônomo que trouxe aqui. O universo está em expansão, numa velocidade acelerada, inclusive, maior do que o nível que seria necessário para ela retrair. O universo vai se expandir. Qual é o futuro desse universo? Uma grande sopa cósmica fria, sem vida. Mas o que é que a Bíblia diz? Que nós viveremos em novos céus e nova terra. Esse novo é significativo. É o único livro religioso da face da terra que fala de nova criação. Então diga a ela que entregue a sua vida, se já não fez, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que independentemente do que aconteça com esse planeta, o nosso futuro está garantido na nova criação do nosso Senhor. O Marcos, ele mandou aqui: Pastor, em minhas orações recentes, pedi a Jesus para aparecer para mim em um sonho. Logo sonhei com um leão que me enviava para o Lago de Fogo. Estou triste. Sou o quê? Estou triste. Estou triste. Não há nada que não possa ser transformado que esteja fora do alcance de Deus. Se você sente que isso foi um aviso importante, o que você deve fazer nesse exato momento é dizer: Senhor, eu entrego minha vida a Ti, sou nova criatura. Tudo o passado que aconteceu é jogado no lago do esquecimento, no mar do esquecimento, e no cristianismo é possível começar de novo. Então, o irmão, como é o nome do irmão?
Ele colocou aqui Marcos. Então, Marcos, entregue sua vida ao Senhor. Você é nova criatura. O que vai lhe esperar é o paraíso, o regozijo eternos e a paz, que só são encontrados ao lado do Pai. É o que aconteceu com o ladrão na cruz. Exatamente. Não é possível, Marcos, você tenha sido pior do que o ladrão na cruz. Não é possível. Eu estou dizendo isso por dizer, por pior que seja a pessoa nunca está fora do alcance de Deus. Agora, eu devo dizer um negócio, viu, professor Vilela? Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Muitas pessoas chegam a nós, eu estava até falando sobre esse assunto hoje de manhã. Muitas pessoas chegam a nós e dizem assim: pastor, eu fui uma pessoa horrível. Eu fiz coisas inenarráveis, indizíveis, das quais eu tenho uma tristeza, sobre as quais eu tenho uma tristeza profunda. Eu entreguei minha vida ao Senhor e eu sei que Deus me perdoou, mas eu não me perdoo. Putz, é o pior, né? A falta de auto-perdão. É. Mas o que é que nós podemos dizer e devemos dizer a essas pessoas? Se você sabe, meu irmão, que Deus lhe perdoou, mas você não se perdoa, é porque você está se colocando como um tribunal superior ao próprio Deus. Como é que da decisão de Deus eu tenho que recorrer para você para buscar o seu perdão? Então, se Deus lhe perdoou, se perdoe. Se perdoe. A literatura fala muito do problema da culpa destruindo a pessoa. O conto O Enfermeiro, de Machado de Assis, o próprio Crime e Castigo, fala muito disso. E a vida real também. Então as pessoas às vezes têm que se perdoar, porque sabe que se entregaram a vida ao Senhor, nova criatura é. No cristianismo é possível começar de novo. Amém. O Darlan Vitor está perguntando: pastor, gostaria de saber sobre a relação da Torre de Babel e a Pangeia. Como fica a questão dos povos nativos em relação à salvação? Pois na América eles não conheciam a religião. João, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus. O Logos era Deus. João 1,14, porque Mateus, Marcos, Lucas e João, professor Vilela, são biografias de 4 biógrafos escrevendo sobre um biografado que é Jesus. Então João, o biógrafo João 1,1 diz que no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Em português é traduzido ou por verbo ou por palavra. João 1,14 vai dizer: o Logos tomou carne e tabernaculou entre nós. As traduções dizem assim: e habitou e viveu entre nós. Mas no grego, tabernaculou. Ou seja, quem é Jesus? É o Logos. O que é o Logos? É a essência, a razão de ser, o fundamento de todas as coisas. Como é que pessoas, como índios não alcançados, ou povos que viveram antes de Jesus podem ser salvos? Entregando a sua vida no sentido de entendendo que há uma razão de ser das coisas, um fundamento de tudo que existe, que é o Logos. Jesus é o Logos. Quando essas pessoas, na revelação que têm, fazem isso, estão da forma de como qualquer outra pessoa, encontrando a salvação graças a este entendimento. A Bíblia diz em Mateus que Abraão, Isaque e Jacó estão salvos. Sentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Como é que Abraão, Isaque e Jacó podem ser salvos se Jesus não havia sido nascido? Porque eles colocaram a fé deles no Messias que vinha no futuro, assim como nós colocamos a nossa fé no Messias que veio no passado.